Eu tenho um amigo. Estamos ao vivo. Opa, estamos ao vivo. Vamos lá. Olha os causos É, aparecendo. orientações para submissões. O evento começará em breve. É legal a gente olhar quando que começar aqui. Aqui ainda não apareceu no LinkedIn. Começa em breve. Agora sim. Opa, estamos ao vivo mesmo agora. Agora sim. Legal. Agora sim. Alisson, responde aí se a gente já está aparecendo para vocês do LinkedIn, se vocês já estão conseguindo ouvir a gente. Temos 12 pessoas. Boa noite, Anne. Boa noite, Luiz. Isso aí. Vamos só dar uns 2 minutinhos para deixar o pessoal entrar e a gente começa. Boa noite. Boa. Boa noite, Bruna. Daniel, Boa Bruna, noite, Daniel. Heloíse. Oi, Alisson. Hum, É o boss. Boa noite, boss. Boss. Big Boss. Já estamos em 26 pessoas. Olha, e subindo, e contando. Isso Oi, aí. Caio. É verdade, gente. Bora todo mundo palestrar em Aracaju. Vai ser muito bom. Ainda aproveita que vai terminar no fim de semana e já pega uma praia antes de voltar Sim, para casa. prainha, passeio. Beleza. Vamos lá, Chico. Vou começar colocando a nossa apresentação na tela. Temos slides, galera. Temos Isso slides. aí. Caranguejo. Gosto. Quero. Beleza. Vai ficar um pouquinho pequeno, mas acho que dá para verem bem. Deixa eu ver se eu aumentar um pouquinho aqui a tela para vocês. Beleza. Agora tá aparecendo aqui para o pessoal do LinkedIn. Boa, legal. Beleza, pessoal. Estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre a Agile Brasil, a Agile Alliance e o processo de submissão para palestrar esse ano lá no nosso Agile Brasil em Aracaju, entre 30 e 31 de outubro, 1º de novembro, certo? E daí, com o que nós vamos falar, né? Vamos falar um pouquinho sobre a Agile Brasil, vamos falar sobre as regras de submissão, vamos contar um pouco como é que funciona posteriormente a submissão, a revisão, e depois vamos falar sobre a linha do tempo, de como o que acontece até realmente, depois da submissão, até a hora de palestrar. Beleza, pessoal? Então, sobre a Agile Brasil, né? Então, a Agile Alliance Brasil, ou a ABB, é uma associação sem fins lucrativos que apoia as pessoas que exploram, aplicam e vivem valores, princípios e práticas ágeis para produzir soluções visando processos entregáveis mais eficazes, humanos e sustentáveis. E a Agile Alliance Brasil, que é quem patrocina, né, que nos ajuda a termos o Agile Brasil todo ano, tá? O Agile Brasil ele surgiu em 2010 em Porto Alegre, né? Foi uma ideia juntando várias pessoas, vários outros eventos. O pessoal resolveu se juntar para fazer. Por que não fazer um que pegasse o Brasil todo? E fomos indo ano a ano, né? Fortaleza, São Paulo em 2012, Brasília, Florianópolis, Porto de Galinhas, Curitiba, Belém, Campinas, Belo Horizonte. Tivemos 2 online por causa da pandemia, 2020 e 2021. Em 2022 nós voltamos aos presenciais em Porto Alegre. Ano passado, para quem esteve, tivemos em São Paulo e esse ano vamos para Aracaju. E Jennifer, fala um pouquinho da conferência?
Boa, gente. Estamos felizes de ir para Aracaju esse ano. Acho que vai ser muito bom, né? E a gente quer agitar muito as comunidades próximas, a comunidade local de Aracaju e as comunidades dos estados próximos também do Nordeste, para colar com a gente no evento. Vai ser muito maneiro. E falando um pouquinho da Agile Brasil, né? Dentro da Agile Brasil, a gente vive uma coisa que a gente fala muito por aqui e a gente tenta passar esse senso para todas as pessoas que participam da conferência conosco, né? Que é essa questão de comunidade. Mais do que uma simples conferência, nós somos uma grande comunidade de pessoas trocando conhecimento, aprendendo juntas, né? Para levar essa cultura ágil pelo país, né? Então, por isso, inclusive, que o evento é itinerante, né? A gente está cada hora num lugar, tentando juntar mais pessoas, trazer mais gente para colaborar conosco, para fazer dessa conferência, né, o que ela já e o que a gente deseja que ela seja cada vez mais, né, uma das grandes conferências relacionadas ao assunto, à cultura ágil no país. E aqui a gente tem uma fotinho que não tem, acho que nem metade de todas as pessoas que estavam lá trabalhando, né, o evento todo é voluntário, organizado através de comitês. Aqui do lado tem alguns dos comitês que a gente tem, né, são os comitês principais, mas pode ser que ao longo do ano a gente sinta a necessidade e crie novos comitês para tratar assuntos específicos, né? Então, nessa fotinha aqui tem um pouquinho do time que estava o ano passado em São Paulo, né, para ajudar a organizar a conferência, e esse é o nosso propósito, né? É um movimento da comunidade para a comunidade. Isso é a Agile Brasil. Pode voltar, Foca. Beleza. Daí, falando sobre o processo de submissão, né? Coloca aí quem estiver participando, quantas vezes vocês já pensaram em submeter palestra, seja para a Agile Brasil, seja para o TDC, seja para qualquer outra conferência e ficaram naquele pensamento, mas e aí, como é que faz? E se não passar? Ou como é que eles vão avaliar? Será que eu estou preparado para isso? Coloquem aí alguém, quem já teve esse sentimento. Alguém já pensou em submeter e desistiu? Bom, eu mesmo vou ter que falar então, cara. Eu pelo menos demorei uns 2 anos para ter coragem para fazer a minha primeira submissão. Eu também, Foca. Porque eu sempre olhava assim, e não era às vezes questão de não conhecer do assunto, mas era falar assim, mas tem tanta gente que conhece mais que eu, e eu ficava com esse sentimento Uhum, de não poder, tipo, outras pessoas vão estar na frente, né? sim. Será que o que eu tenho para falar é relevante? É, Né? No meio de tanta gente que produz tanto conteúdo legal, será que as minhas ideias são ideias que podem, né, ser suficientemente interessantes para estar numa conferência desse tamanho? A gente sempre tem esses sentimentos, esses pensamentos antes de acabar submetendo. exatamente. Mas o importante é submeta. Cada vez que você faz esse processo, você melhora o seu texto, você pega feedback e você vai conseguir. Porque a sua apresentação pode estar muito boa. Se você não, se o seu, se o seu chamariz, que é o texto que você coloca na hora que você vai submeter o texto, não estiver bem escrito, né, bem posto, as pessoas podem não entender o que você quer transmitir, e daí não pode não passar. Sim. E para isso que a gente está aqui, para dar algumas dicas e algumas Exatamente. informações para que vocês possam, né, fazer um processo aí de submissão com confiança, com bastante tranquilidade também, e munidos, né, de dicas que podem auxiliar vocês nesse processo. Bora lá. Então, eu vou falar um pouquinho aqui sobre os tipos de submissão que a gente tem, né? Os tipos de sessões, né? A gente chama as palestras e workshops, a gente acaba usando bastante esse termo sessões. E os tipos que a gente tem para a conferência desse ano e para as últimas também que já tivemos, são palestras que podem ser palestras de 30 minutos ou palestras de 50 minutos, e workshops são de 130 minutos. Eu coloquei aqui em horas, né, para quem também ficou fazendo essa continha, tipo Nazaré Confusa, que nem eu fiquei, são 2 horas e 10 o tempo para um workshop, tá?
E aí, algumas informações importantes para vocês na hora, né, de submeter, como eu faço essa escolha desse tempo, como eu penso, né, nessa escolha, a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso também, mas é importante saber que esse tempo que está posto aqui, ele contempla, né, tanto tempo para vocês fazerem a apresentação do conteúdo que vocês vão propor, quanto para as interações no final com o público participante. Então, para responder perguntas, para conversar um pouquinho com a galera. Então, é muito importante ter isso em mente na hora de organizar o conteúdo, de pensar, né, fazer aí o planejamento da sessão que vocês vão enviar para o evento, considerando esse tempo para essa interação no final, que, modéstia à parte, na minha opinião, é a parte mais legal da experiência de palestrar na Agile Brasil, né? Os comentários, as conversas que acontecem no final são bem interessantes, então não esqueçam de deixar um tempinho para vocês poderem fazer essa troca. Os workshops, eles têm um público mínimo, né, de 50 pessoas, né? Então, vocês precisam, se forem submeter um workshop, pensar nisso, que vocês podem ter um público de até 50 pessoas participando ali com vocês, tá? E vocês vão utilizar materiais próprios, né? Então, de repente, se vocês forem aplicar alguma dinâmica, se vocês forem apresentar alguma coisa, trazer alguma coisa para a interação, vocês têm que se planejar também com esses materiais, com os recursos que vocês vão precisar. Tá? Cada submissão que vocês forem fazer, isso é muito legal também, porque você pode não enviar só um conteúdo para a Agile Brasil, você pode enviar mais de um conteúdo, né? E a não aprovação de um conteúdo não indica necessariamente a não aprovação de outro. Então, você pode tentar com vários conteúdos, com várias ideias que você tenha de sessões interessantes, de temas interessantes, e submeter, né, até 3 propostas. Então, cada pessoa, a autora, pode submeter 3 propostas, e cada submissão pode ter até 2 pessoas autoras. Então, você não precisa, se não quiser também, ir lá sozinho palestrar, né? Ir sozinho, sozinha. Você pode chamar um amigo para ir com você, dividir, né? Fazer essa troca em dupla, né? É bem interessante, a gente teve bastante palestras que foram em dupla no ano passado, workshops também, e isso acaba gerando ali coisas muito bacanas, né? Nessa troca entre as pessoas. Porém, você pode mandar palestras com a sua dupla, somente uma sessão por dupla será aceita. Então, por exemplo, imagina que você, Foca mandou lá uma sessão comigo e mandou uma sessão com a Bruna. Ele não pode mandar 2 sessões comigo ou 2 sessões com a Bruna, é uma só para cada dupla, tá? E cada pessoa autora, isso aqui é muito interessante, vocês podem também usar isso como um motivador para vocês submeterem as sessões de vocês e até depois para conversar dentro das empresas, se vocês estiverem trabalhando. A inscrição, ela é gratuita para as pessoas palestrantes aprovadas, né? Então, se a sua sessão for aprovada, você vai ter o seu ingresso para participar dos 3 dias do evento gratuitamente. Tá? E aí a conferência não banca, né, os custos de viagem, de hospedagem, mas aí vocês podem negociar isso eventualmente, né, dentro das empresas, né, pedir aí um patrocínio para a companhia onde vocês trabalham, enfim, e se organizar com essa questão do custo da viagem e da hospedagem, mas a inscrição acaba ficando gratuita, né, para as pessoas que têm palestras e workshops aprovados. Então aí tá uma boa coisa, né, um benefício bem interessante, né, e um chamariz aí, uma coisa que a gente gosta muito de relembrar vocês, que também tem coisas muito boas em submeter palestra, que você é um jeito de você participar do evento sem precisar custear a sua própria inscrição, né? E isso pode ser aí também um fator bastante relevante para pessoas que queiram participar da conferência. Então, manda seu tema para a gente, submete sua sessão, que é aí uma chance de ter um ingresso gratuito para participar da AB. Bora, Foca. Exato. E falando em submissão, nós temos cada uma das trilhas, né? Então, quando você for fazer a sua submissão, você vai ter que pensar também para onde que o meu tema está direcionado, né? E desde o ano passado nós vimos com essas 5 trilhas, né? Fizemos uma revisão nas trilhas em 2023, trouxemos essas novas nomenclaturas para elas e com isso a ideia de uma nova visão sobre agilidade, né? E sobre quais são os temas relevantes para a gente falar dentro do Agile Brasil. Então, quando você pensa em liderança e agilidade estratégica, normalmente você vai falar em negociação, você vai falar em governança, resolução de conflitos, práticas de gestão,
né? A própria palavra liderança, então, como ser um líder melhor, você vai estar direcionando a sua palestra, o seu workshop, baseando-se nesses princípios. Quando a gente fala em futuro da agilidade, normalmente nós queremos ouvir pessoas trazendo coisas como práticas emergentes, inovação, futuro do trabalho, ESG, né? Tem bastante coisa para a gente falar sobre esse tema e mais temas, né? IA é uma das coisas que provavelmente vai estar surgindo bastante durante esse ano, então bastante coisa para falar sobre o futuro da agilidade. Métricas e inteligências com dados também é uma parte que se entra em métricas de eficiência de produto, modelagem de dados, métricas de eficácia, né, OKRs entram aí também, tudo que tem a ver com métricas e a parte de dados. Produtos e foco no cliente, então vamos falar de VMOs, vamos falar de Product Management, estratégia de produtos, né, gestão de stakeholder, ROIs, tipo, ciclo de vida de produto, toda essa parte visando a questão de produto e foco no cliente. E raízes da agilidade, a ideia é sempre voltar lá para trás, né? Então, se quiserem, pode voltar até a época do TPS, né? Para trazer coisas daquela época, que querendo ou não é a nossa raiz. Então, desenvolvimento de software, Lean, Extreme Programming, qualidade de software, né? Como eu falei, essa parte de gestão do TPS, PDCA, tem muita gente que esquece que PDCA também foi uma prática que trouxe, né? Nada mais é do que nossas retros tem a ver muito com PDCA. E quando a gente fala de diversidade dentro da Agile Brasil, na parte de submissão, Jennifer? Bora lá. Então, um dos propósitos da Agile Brasil é ser cada vez uma conferência mais diversa, que acolhe todas as pessoas, né, e toda a pluralidade que a gente tem, né. Então, para que a gente possa fazer isso, a gente tem alguns compromissos em relação a essa questão de diversidade na conferência, né. Então, a gente prioriza, quando a gente está montando a nossa grade, quando a gente está fazendo a escolha das submissões, a gente tem como objetivos, né? Então, essas aqui são as nossas metas. A gente trabalha todo ano para alcançar essas metas, né? A gente tem uma proposta de ter pelo menos 50 pessoas que se identificam como mulheres, né, no nosso corpo de palestrantes, cis ou trans. Garantir pelo menos 5 pessoas trans e não binárias, né, palestrantes ou oferecendo workshops. 60% de pessoas não brancas como palestrantes ou também condutoras aí de workshops. Garantir, a nossa ideia né, a nossa meta é garantir pelo menos 5 pessoas com deficiência também conduzindo palestras e workshops. 50% de pessoas palestrantes que estão palestrando na conferência pela primeira vez. Então, por isso que fica aqui o convite. Se você nunca submeteu sua palestra para a Agile Brasil, a gente sempre leva isso muito em consideração, pessoas que estão enviando sua sessão pela primeira vez para compor a nossa grade. E a gente também tem esse compromisso, né, de buscar sessões que são sessões ali focadas em assuntos relevantes de interesse da comunidade que não tenham fins comerciais, né? Então, se você tem uma sessão que tem ali uma promoção de uma empresa ou de um produto específico, você pode também procurar o nosso time de patrocínio e observar, né, se existe essa abertura para palestras patrocinadas. Então, nas palestras gerais da conferência, elas seguem esses outros critérios de diversidade que eu comentei. Pode passar, Foca. Beleza. E aí, aqui para falar um pouquinho, né, sobre aquelas metas que eu acabei de comentar, a gente tem os dados de 2023 para vocês terem uma noção do que a gente conseguiu fazer o ano passado em termos, né, de dados demográficos dos nossos palestrantes. Nós tivemos no ano passado, então, 49% de mulheres, 34% de pessoas não brancas, 55% de estreantes, 13 pessoas com deficiência e 2 pessoas não cis palestrando na B. Então, por mais que a gente tenha aquelas metas, né, que a gente se esforce para alcançar aqueles objetivos, algumas vezes a gente não consegue atingir exatamente os números que a gente se propôs, algumas vezes a gente passa. Por exemplo, pessoas com deficiência, a nossa meta era 5 pessoas, nós tivemos 13, né? Então, para vocês verem o nosso compromisso com levar isso adiante e crescer essa questão da diversidade dentro do evento. Por isso é muito importante
importante que, se vocês conhecem alguém que não está aqui, que tem algum conteúdo relevante para apresentar, que tem ideias bacanas para trazer, e às vezes está ali meio inseguro, sugira para essa pessoa, né? Seja ali uma base de apoio para essa pessoa, ou você mesmo, se tiver aí com essa dúvida, se, poxa, manda ou não mando a minha palestra, manda a sua submissão, porque a gente está considerando muitos fatores para compor a nossa grade, né? Enfim, e a gente quer muito ter uma conferência cada vez mais diversa, com pessoas de todo o Brasil, pessoas das diversas pluralidades que a gente tem, trazendo conteúdos para a AB, porque isso só enriquece a conferência, isso só enriquece a nossa comunidade. Bora, Foca. Legal, vamos lá. E agora vamos trazer um pouquinho das dicas, né, para essa submissão. Então, agora é bate-bola. Começa vamos você lá. E eu puxo. Beleza. Então, assim, quando você entrar lá e colocar submeter, vai ter vários campos, né? Um deles é o título. Então, o título tem que ser uma coisa que chame muita atenção. E logo embaixo você tem o resumo. O resumo é a parte principal que vai aparecer para os revisores na hora que eles forem ler sobre a sua palestra. Então, não poupa a palavra no resumo, tá? Descreva bem, assim, pode, assim, não tem um limite, o limite de caractere, pelo menos eu não atingi o ano passado. Então, ele é bem alto, dá para você colocar bastante coisa lá para você contar exatamente o que você quer trazer e as partes que vão atingir se as pessoas verem a sua palestra. Boa. Além disso, galera, eu acho que nesse campo de resumo são 2.000 caracteres, se eu não me engano, é algo assim. Então dá para vocês colocarem bastante coisa lá, como o Foca comentou. Um outro ponto importante é vocês se atentarem aos prazos de submissão, né? Então a gente abriu as submissões agora dia 22. Eu acredito, se eu não estiver falando coisa errada, se eu tiver alguém aí da organização puxa minha orelha e escreve no chat a data certa, mas acredito que a gente finaliza 19 de maio, se eu não me engano. Então se atente a esse prazo para fazer a sua submissão, né? Não deixe para a última hora, bem importante também, né? Lembrar disso. Tentem se organizar para submeter antes, né? Para não, porque às vezes a gente deixa para a última hora, aí fica lá, mas não vai dar tempo de organizar do jeito que eu queria e acaba desistindo de submeter. Então pensem nisso também. E outra coisa importante para as pessoas que forem aprovadas, né? Que forem ali convidadas a compor a nossa grade. Se lembrem também sobre responder à organização da Agile Brasil sobre, né, confirmar o interesse na participação. Então, tem datas também para você confirmar a sua participação. Então, fiquem atentos a todos esses prazos. A gente está sempre postando nas redes sociais todas nessas datas. Acompanhem as redes da AB para vocês poderem estar sempre bem informados sobre isso. O Danielzinho acabou de confirmar que o fim das submissões Boa. é 19 de maio. Acertei. E uma coisa que vocês têm que entender, assim, nós recebemos mais de 400 submissões. Se eu não me engano, ano passado nós chegamos a 430 submissões. E dessas daí temos em torno de 100 palestras, 100 pessoas selecionadas para palestrar. E isso também, com isso são 1.200 revisões, porque cada palestra recebe 3 revisões. Então, é um trabalho bem grande. Até por isso, entre o 19 de maio, quando termina a submissão, e o começo da divulgação das palestras que foram selecionadas, leva-se um tempo, em torno de um mês, porque temos que ter, além das avaliações, tem toda a questão do selecionamento ali da grade, começo dessas partes. Aí, ó, Alisson trouxe o número. Trouxe o número. 436, 120 palestrantes. Em 2023. Gente. É isso aí. Legal. Boa. E aí, gente, vocês vão ver que quando vocês forem, né, ali submeter também no formulário, tem perguntas sobre qual é o nível da sessão, né? Se é iniciante, se é intermediário, se é avançado, e sobre o tempo, né? A escolha desse tempo de 30 ou 50 minutos, né? Como eu escolho esse tempo para falar da minha palestra? É importante, né, nessa escolha do tempo, vocês considerarem qual que é a profundidade do assunto que vocês vão tratar. Então, se for um assunto com maior profundidade, pode ser interessante escolher a palestra maior, né, de 50 minutos, e se for só ali para trazer, puxar um tema, né, trazer uma reflexão mais inicial, né, convidar as pessoas a pensarem sobre algum tópico, talvez possa ser interessante, o tempo de 30 minutos pode ser suficiente para vocês, tá? Então é importante pensar nisso, né, na hora de escolher.
porque isso pode fazer diferença, né, na hora das pessoas olharem, entenderem qual que é a tua proposta para aquela sessão que você está submetendo. Exatamente. Lembro bastante de ano passado algumas sessões, quando você vai revisar, a pessoa revisora olhar e falar assim, mas será que cabe em 30 minutos essa Exato. palestra? Então, são algumas coisas que você tem que levar em conta e quando você for pensar, daí só complementando um pouco do que a gente falou, quando você for pensar se a sua palestra é para iniciante, intermediário ou avançado, né? Você pensar também no seu público, né? Qual que é o público que você Sim. acredita que vai ganhar mais vendo a sua palestra, tá? Boa. Isso ajuda bastante. E, e na hora de você setar o tema, às vezes aconteceu bastante no passado, né? Sobre a trilha, as pessoas ficarem em dúvidas, né? Mas Sim. minha palestra encaixa em qual trilha? A própria Jennifer falou que ela teve dificuldade com isso. Então, assim, Sim. tenta ver onde fica melhor encaixado, tá? Onde você acha que é o lugar correto, mas não se mate por causa disso, porque se por um acaso nós líderes de trilha conseguimos ajustar, inclusive avisar vocês, ó, posso dar o próprio exemplo da minha palestra do ano passado. Eu tinha colocado como trilha métricas e depois me avisaram que ela foi modificada para liderança estratégica. Então, foi um ajuste que foi feito ali pelos líderes de trilha, porque eles acreditavam que valia a pena até a palestra dentro do. Só que ela se encaixaria mais para uma visão de liderança do que para uma visão simplesmente. Como o Alisson falou, na dúvida, submeta. Isso. Não deixe de mandar porque você ficou com dúvida sobre a trilha, né? Ou sobre onde se encaixa mais, porque a gente consegue fazer esse direcionamento aqui internamente. Inclusive, Foca, já é o próximo slide onde a gente mostra isso? Exatamente. Boa. Então, aqui, galera, dentro do sistema, né, da plataforma que a gente está usando esse ano, que é a Event 3, depois que vocês fizerem o cadastro de vocês, né, como participantes, para vocês poderem enviar uma submissão, aqui na esquerda tem o menu de submissões, e assim que vocês acessam esse menu de submissões, tem esse botãozinho que fala sobre regras da submissão. Quando vocês clicam sobre esse botão de regras da submissão, abre essa janelinha com essas outras 3 opções, que são regras de submissão para palestras de 30, 50 e para workshops. Se vocês clicarem dentro desses botõezinhos, tem documentos, vai direcionar vocês para um documento que explica com mais detalhes todas as regras que a gente considera para o processo de submissão. Então, aqui a gente está falando sobre os tópicos mais importantes, as coisas que geralmente geram mais dúvidas, geram ali mais insegurança nas pessoas na hora de submeter, mas tem uma documentação completa que vocês podem acessar para ficar ainda mais seguros, ainda mais confiantes antes de fazer a submissão de vocês, tá bom? Inclusive, nesse documento tem melhores descrições de cada trilha, com vários exemplos Sim. de como fazer a. E como funciona o processo da revisão, né? Então, terminamos o prazo, chegou 19/5, temos as pessoas que vão revisar essas palestras, né? Como é que funciona essa parte da revisão e os critérios? Boa. Então aqui também vai ser bate-bola, tá, Foca? Eu vou começar e Beleza, você vamos embora. continua, tá? Então, quando a gente está avaliando, né, quando as pessoas que foram ali selecionadas para fazer a revisão das palestras, elas vão considerar alguns critérios fora aquilo que eu já apresentei para vocês antes dos critérios de diversidade. Então, além de tudo aquilo que a gente está considerando para fazer a seleção da grade, a gente considera esses critérios aqui específicos para quando a gente lê o texto que vocês submetem, né, quando as pessoas avaliadoras forem ler o texto, o resumo e tudo que vocês colocaram no envio da proposta de vocês, a gente considera essas perguntinhas aqui para avaliar, tá? Então, a primeira pergunta é: essa submissão é relevante? Né? Esse tema que está sendo trazido para a conferência é um tema que é atual, é um tema inovador, é um tema disruptivo, ou é aquele tema que a gente já falou nas últimas 5 conferências, que a gente já teve palestra nos últimos 5 anos. Então, isso é bastante importante na hora que a gente está considerando, né, que a gente está avaliando. Não é
eliminatório, né? Acho que nenhum dos critérios é por si só, sozinho, eliminatório, mas é uma coisa que a gente considera quando a gente está avaliando. Foca, quer falar um pouquinho do Isso aí, segundo? exatamente. Daí a segunda pergunta que o revisor vai avaliar vai olhar e vai responder o conteúdo que será apresentado está claro? Então, tem vários campos ali, além do resumo, onde você vai poder descrever as coisas, né? Então, daí, e a ideia é que eles leiam e verifiquem se o conteúdo está coerente, se ele está completo, se ele está fácil de entender, sabe? Se a pessoa, qualquer pessoa que vá lá assistir, dentro, lógico, do conhecimento, né? Para que você colocou como o nível de conhecimento que precisa ter para acompanhar a palestra, mas que é possível entender essa palestra do jeito que ela está ali descrita no resumo e nas outras partes que você vai completar. Boa. Outro ponto bastante importante, uma pergunta que também tem no formulário de submissão, é sobre a sua experiência com o assunto proposto para aquela sessão. Né? E aí, quando a gente está falando aqui, a gente considera qual domínio você, pessoa autora, tem sobre aquele tema que você se propõe a falar. E aqui, mais do que você dizer, eu trabalho com isso há 5 anos, né, seria interessante você comentar, né? Pô, eu já usei isso num projeto, já fiz um experimento com esse tema, quero trazer resultados dessa experiência que eu tive. Então, comentar com a gente também qual que é o teu nível de afinidade com aquilo que você está pretendendo trazer, né? Desde quando você tem contato com aquilo? Em quantas oportunidades você trabalhou com esse tema, né? Qual que é o teu nível de conhecimento nesse sentido, de experiência, né? Então, muitas vezes as pessoas colocam assim, eu trabalho há 5 anos com isso. Tá bom, mas o que você já fez, né, com esses 5 anos? Dentro desses 5 anos, que coisas você fez dentro desse tema proposto? Então, isso pode ser um complemento bem interessante para as pessoas também na hora de fazerem a revisão da sua submissão. Isso aí. E vou até aproveitar aqui, uma das coisas que o Alisson trouxe aqui, e é muito interessante da gente trazer também, é que são 3 pessoas que vão revisar o seu texto, tá? E a revisão é às cegas. A pessoa que está revisando, ela Sim. não sabe que é você, ela só sabe o seu texto. Por isso que Sim. esse texto é tão importante, tá? E daí, voltando a essa parte, a próxima parte é a mecânica. Uma das perguntas lá, uma das áreas que você vai poder completar, é sobre a mecânica dessa apresentação. Daí você chega, Foca, mas eu só vou palestrar, é só slide. Não é só isso, não. Porque tudo bem, quando você está fazendo workshop, você vai descrever tudo o que você vai fazer no workshop. Se vai ter Lego, se vai ter, né, carta, como é que é, se são sessões de atividade, mas também é bom você gastar um pouco de tempo quando você vai fazer a sua palestra em cima da mecânica. Se você vai trazer som, se você vai trazer algum vídeo, se você vai trazer números que demonstram o acontecimento, né, o que você está trazendo na palestra, você vai interagir com o público, se a ideia é às vezes trazer também junto com a sua palestra um bate-bola. Então, a ideia é que você consiga fazer que a sua palestra gere engajamento e seja dinâmica e interativa. Sim, eu lembro do ano passado, eu fiz parte da revisão, né, e uma boa palestra que eu avaliei, a pessoa trazia assim, né, como ela ia começar, como ela ia interagir com o público no começo, que tipos de informações ela ia trazer para engajar o público inicialmente, como que ela ia conduzir esse processo no meio da palestra e como ela pensava em fazer essa interação também com as pessoas, o que ela pretendia trazer para finalizar. Então foi bastante interessante, né, avaliar essa palestra, porque inclusive eu submeti palestra ano passado, né? E quando eu avaliei a dessa pessoa, eu falei, poxa, a pessoa escreveu tanta coisa legal e eu só coloquei assim, apresentação de slides, né? Eu falei, poxa, né? Não pus nada de mecânica interessante e atrativa, né? Então, eu acho que é bem interessante a gente comentar sobre isso, para dar essas ideias para vocês do que é legal colocar como mecânica. É muito explicar como vocês pretendem, né, interagir com o público, engajar as pessoas e chamar a atenção das pessoas para o tema de vocês. Aí, aqui, a gente colocou também
A última pergunta, que geralmente, depois que a gente considerou todos esses critérios, né, e foi muito importante o Alisson falar aqui, que a gente faz avaliação às cegas e a diversidade ela é considerada ali numa etapa posterior, mas quando a gente está olhando ali para o resumo da sessão que foi submetida, para finalizar, né, a gente tem essa pergunta aqui que toda pessoa revisora precisa responder, né, que é, baseado nesses critérios anteriores aqui que a gente citou, o que você recomenda? E aí a gente tem 4 tipos principais de recomendação que podem ser dados, né? Uma nota 4 que indica uma aprovação forte, né? Então você realmente gostou muito daquele tema, acha que ele é muito relevante para fazer parte da conferência. Uma aprovação fraca, você gostou ali do tema, mas tem alguma coisa ali que dá para ser melhorada, que pode ser ali, né, melhor pensada. Uma rejeição fraca, né, que é tipo, poxa, do jeito que está exposto aqui, com esse resumo, com essa explicação de mecânica, com essa proposta que está aqui, não acho que deveria entrar, mas não estou assim super convicto de que não deveria entrar. E a rejeição forte, que é assim, não, essa daqui não faz sentido mesmo, acredito que não faz sentido estar na grade e eu não vou mudar de opinião sobre isso. Especialmente essas duas, as duas categorias do meio, né, que é a aprovação fraca e a rejeição fraca, elas são interessantes para vocês saberem também, porque isso quer dizer o quê? Que pode ser que a gente aprovou, a gente gostou da sua ideia, mas a gente gostaria que você fizesse algumas modificações para ficar mais legal. Ou pode ser que, do jeito que está, a gente teve ali, né, ficou ali meio em dúvida de ou aprovar ou não, e a gente acabou rejeitando com uma rejeição fraca, mas aí é onde a gente pode mudar de opinião. Geralmente, os líderes de trilhas, né, eles vão procurar essa pessoa e vão sugerir, né, pode ser que a gente sugira ali alguma modificação que torne o conteúdo mais atrativo, a proposta mais interessante para que ela possa ser aprovada. Então, é interessante vocês saberem disso também, né? Muitas vezes, na hora da submissão, você pode não ter o conteúdo 100% pronto, né? Mas coloque o melhor descrito que você puder, porque ainda há chance depois, durante o processo de avaliação, de você revisar alguma coisa, de você reorganizar as ideias, de você complementar com alguma coisa e a sua a sua palestra, né? A sua sessão ainda ser componente da nossa grade. Isso aí. Lembrando novamente que são 3 avaliações, tá? 3 avaliações. Exatamente. Então, às vezes você pode ter alguma aprovação fraca ou uma rejeição fraca, mas você ter 2 aceitações fortes. Então, Exato. porque vai depender tudo da pessoa das pessoas verem o seu texto. Então, não necessariamente você precisa de 3 aceitações fortes para passar. Exatamente. E nossos marcos, né? Então, como nós falamos, inclusive, nos vídeos de chamamento para essa live, na última segunda-feira, dia 22/4, nós liberamos a Event 3 para o início dessas submissões, tá? Em maio, dia 19 de maio, terminam as submissões, o Alisson já lembrou, inclusive, no nosso chat, e logo no dia seguinte, no dia 20, pretendemos começar as revisões. Né? E para isso vamos precisar de muita gente que ajude a gente, né? Porque só o time da organização não conseguiria fazer isso a tempo, por isso que nós temos sempre um time de revisores para nos ajudar. Sim. A ideia é que em pouco mais de 2 semanas nós conseguimos revisar todas elas, e a partir daí os track leads, né, os líderes de trilha, começam a olhar essas notas e começar a montar a trilha, né, verificar quais vão entrar e quais não, né. E daí a Jennifer quiser continuar essa parte como é que a ideia para chegar na divulgação da grade. Boa. Então, depois do fim do processo de revisões, né, e aí quando os track leads começam a olhar para isso e fazem ali, né, as escolhas do que vai entrar, do que não vai entrar, né, nesse momento também que eventualmente a gente vai procurar pessoas, palestrantes ali que tiveram, às vezes, uma rejeição fraca para sugerir alguma mudança, né, conversar para fazer algum ajuste. Depois disso, né, depois desse processo, a gente começa efetivamente a fechar a grade, né, e aí a gente tem a divulgação
da grade uma primeira divulgação no final de junho, né? Então a gente tem aqui uma divulgação inicial, só que a gente sabe que mudanças podem acontecer a todo tempo. Pode ser que alguém tenha algum tipo de problema e não possa mais participar, enfim, que coisas aconteçam. Então a gente tem uma segunda divulgação parcial ali no final de julho, né? E no começo, no meio de julho, a gente tem uma parcial. Em agosto, idealmente, a gente fecha a grade definitiva, né? Mas imprevistos continuam passíveis de acontecer, né? E por isso a gente também tem um processo que a gente tem palestras que às vezes ficam ali como palestras reserva, para que a gente possa acionar essas pessoas e elas ainda comporem a grade, mesmo ali fora, né? Pessoas que receberam ali um não, né? Teoricamente um não, mas que não, mas talvez. Pode ser que se a gente tenha algum problema, né, com alguma palestra, com alguma sessão, pode ser que a sua sessão ainda venha compor a grade final do evento, né? Como eu disse, imprevisto sempre acontece, então a gente precisa também estar preparado para que isso não interfira na qualidade, né, da experiência do evento que a gente quer oferecer. E aí, idealmente, em setembro, a gente tem a confirmação finalíssima de qual vai ser a grade, né? Afinal, o evento é ali no final de outubro, então a gente gosta de dar essa antecedência também para as pessoas participantes poderem entender quais vão ser os temas que vão ser abordados, poder escolher ali quais palestras elas vão querer assistir, né? Enfim. Então, essa é um pouquinho da sequência. Fala, Foca. Se você for pensar, no passado, até perto, faltando acho que quase 15 dias para o evento, teve aquelas chuvas lá na região de Florianópolis e teve pessoa que não conseguiu vir para São Paulo. E daí tivemos que chamar as pessoas que ficaram nessa, né, vamos dizer assim, a reserva. Né? Uhum. São palestras muito boas, lembrando, não é? Se a sua palestra acaba ficando na reserva, não quer dizer que a sua palestra é ruim. A sua palestra é muito boa, ela chegou a ser aprovada. Só que na hora dos encaixes dos track leads, ela acabou ficando de fora e para uma possível encaixe posterior. Isso me lembrou uma coisa também, né? Ano passado, a gente teve casos, né, de pessoas que enviaram sessões comentando assim: poxa, mas eu tive 3 aprovações dos meus revisores e a minha palestra não entrou na grade. Isso também pode acontecer, gente, porque a gente recebe muito conteúdo bom. E a gente tem slots de tempo limitados, então a gente precisa fazer escolhas, né, para fazer a montagem da grade. Então, não necessariamente se a sua palestra também for recusada, quer dizer que ela não é uma boa palestra. Às vezes ela é uma excelente palestra, mas a gente quis colocar algum outro tipo de tema, né, e aí a sua palestra acabou não podendo ser incluída. Então, lembrem-se disso também, né? Que não quer dizer que por você ter uma palestra rejeitada, que a sua palestra não era boa, tá? Exatamente. Até porque, como você falou, a nossa ideia é sempre balancear também as trilhas, né? Sim. Então, às vezes uma trilha vai ter um pouquinho mais de palestra que a outra, mas a ideia é balancear. E se por um acaso a gente já teve caso de sei lá, 80% das palestras de uma mesma trilha serem muito boas, terem grandes aprovações. Não vai caber, infelizmente não caberia a todo mundo. E daí cabe, né, a tarefa difícil dos líderes de trilha de ajustar qual que entra e qual que não entra nesse quesito. Exato. E vamos lá, começar as dúvidas e perguntas. Acho que nós temos, eu vi que já tinha algumas separadas, né? Deixa eu olhar aqui, ó. Boa. Tem uma aqui que está marcadinha, eu acho que essa é interessante de eu responder. A diversidade está considerada, em diversidade está considerada também a questão de etarismo, pergunta do Pedro. Sim, também consideramos essa questão, né, acho que não como um critério específico ainda, né, ou temos, Foca? Não, por enquanto não. Ele veio até com essa pergunta, me veio na cabeça se talvez deveríamos começar a pensar nisso como uma parte na diversidade ali e colocarmos essa questão, mas se eu não me engano, eu acho que nós perguntamos a quantidade de experiência
na agilidade numa das perguntas de demográfica, mas nós não perguntamos a idade da pessoa, então nós não teríamos nem como colocar hoje esse tipo de, de meta na diversidade. Mas pode ser uma coisa que venha Sim. a começar a pensar sobre isso, tá? Mas é Então, uma pergunta super importante, acho que é algo para a gente já começar a colocar aqui no nosso radar, para a gente pensar sobre isso também. beleza. Eu vou colocar a próxima. Foi respondida já no chat. Sim, estaremos divulgando no YouTube. No momento, nós resolvemos fazer só no LinkedIn por Uhum. causa da facilidade e da limitação da ferramenta, tá? Aí, ó, o Rafael tinha acabado de perguntar a mesma coisa, então vai ser disponibilizado no YouTube no canal da Agile Brasil, tá? Depois, posteriormente, essa gravação. E temos mais uma pergunta. Podem mandar perguntas, pessoas. Ainda temos mais um tempinho aqui. Por favor. Se tem algum modelo para seguir para fazer a submissão? Modelo, eu diria que não. Mas no material ali, quando você baixa o documento de regras para submissão, tem um link que te direciona para um vídeo que o Lula gravou há uns 2 anos, acho que é 2 ou 3 anos atrás, dando dicas também de como fazer uma boa submissão, né? Então é um material muito rico, inclusive eu usei na Uhum. minha primeira submissão, né? Naquela época acho que não era só, tinha mais do que só o vídeo do Lula, mas onde ele vai explicando justamente toda essa parte de como criar um bom resumo, como criar um bom título, como criar um bom resumo, sabe? A parte também da mecânica, toda essa parte que te ajuda muito na hora de você fazer essa Ajuda a submissão. planejar, né? Ajuda tanto na Exatamente. submissão quanto na hora de planejar quais vão ser, qual vai ser o storytelling, né, que você vai usar para construir a sua palestra. O que a gente tem, acho que talvez a Grace esteja perguntando de modelo mesmo em relação a roteiro, mas o que a gente acaba tendo depois, né, como uma disponibilizado para os palestrantes, se quiserem, a gente tem template dos slides, né, oficial da conferência, se alguém quiser usar, mas também as pessoas podem usar os próprios slides, construir com a arte que achar mais interessante. Inclusive também, o ano passado a gente fez, provavelmente esse ano a gente faça de novo, mais para frente a gente vai ter ali, né, treinamentos, workshops sobre como criar apresentações mais inclusivas, como usar melhor as cores, como de repente descrever, né, o que você quer dizer, ou descrever um gráfico para pessoas ali que tenham deficiência, que não possam ver as imagens que tem na sua apresentação. Então, tudo isso também faz parte de próximos capítulos. Estou dando spoiler já aqui, mas provavelmente vai rolar. Esse spoiler do que você está trazendo é em cima do que o Danielzinho perguntou. Ah lá. Haverá algum tipo de mentoria para elaboração das submissões ou para elaboração da apresentação dos aprovados nas submissões? Para a elaboração das submissões, não temos especialmente programados, mas pode surgir mais alguma live de perguntas, temos tempo. Pós aprovações, nós temos pelo menos uma reunião com a diversidade, com o pessoal de diversidade e inclusão, para trazer várias dicas de como montar a Sim. palestra, de uma palestra que leve em conta a questão de diversidade, muita questão de preparação, né, para ser mais inclusiva. E também, como falou, a gente tem sessões, se a pessoa se precisar, o ano passado nós fizemos algumas sessões de mentorias para melhorar a apresentação. Mais perguntas, galera? Não Temos sejam mais algumas tímidos. dúvidas. Enquanto não surge, eu vou colocar uma explicação aqui muito boa do Alisson, que é verdade. Como a gente estava falando na questão das trilhas, né? Além da questão da quantidade de palestras boas e aprovadas, os líderes de trilha olham muito para a diversidade de temas, porque Uhum. também não adianta a gente ter 20, 30 palestras aprovadas e elas todas falarem sobre a mesma coisa. Então, tem essa questão de olhar as palestras e
trazer uma diversidade de temas dentro dela, mesmo dentro da mesma trilha. Sim, ó, temos uma pergunta bem interessante aqui do Daniel também. É isso aí, vamos lá. Se eu tiver conhecido um amigo que trabalha na organização da B, isso é um impedimento para que eu faça a minha submissão? De forma alguma, né? Inclusive, a gente incentiva muitas pessoas a enviarem. O que acontece como a nossa revisão ela é às cegas, isso não acaba comprometendo, porque a gente não vai saber de quem são as palestras, né? As pessoas revisoras não vão saber de quem são as palestras que estão sendo revisadas. Então, não tem nenhum problema, né? Você ter aí conhecidos que trabalham na organização. Isso não é por isso mesmo que o processo é feito às cegas, para a gente, inclusive, evitar esse tipo de viés. E mesmo se vamos dizer assim, eu antes de submeter, eu passei para um amigo meu dar uma lida. Se esse seu amigo tiver como revisão, nós passamos para as pessoas revisoras que, se elas por acaso conhecerem a pessoa que está, mesmo no às cegas, elas identificarem que é uma palestra de uma pessoa conhecida, que elas não avaliem, que Sim, elas passem para uma outra pessoa avaliar. Então, exatamente. tá, justamente para que não tenha nenhuma questão de favorecimento em cima dessa parte, tá? O que mais, gente? Temos, pelo menos, se precisar, temos mais 10 minutos, senão podemos ir para a Isso. próxima. Mais alguma dúvida? Estou tentando ver se a gente perdeu alguma pergunta aqui no meio, mas no chat não achei mais nenhuma que não foi respondida. Aí, peraí, o Danielzinho está colaborando com mais uma pergunta. Boa. Caso eu faça uma submissão a algum tipo de feedback antes da data de encerramento, pode haver, se houver, dos líderes de trilha. Tá? Eles são as únicas pessoas que conseguem ler as submissões antes do fechamento dos revisores. Tá? Então vai depender se o líder de trilha olhar e falar assim, ó, tá de olho nos temas, tal, e às vezes ele pode pegar já algum título que, vamos dizer assim, já cai em algum problema de diversidade e inclusão, alguma coisa que a palavra não foi bem usada, e ele pode sugerir para a pessoa, ó, dá uma modificada no título, dá uma olhada nessa palavra, não é legal, sabe? Então, Sim. pode ter essa visão, mas a princípio os feedbacks são posteriores às revisões. Que mais? Que mais? Que mais? Acho que podemos ir para a próxima, então? Bora. Se aparecerem mais perguntas, galera, podem deixar no chat também, mesmo Isso depois. aí. A gente vai tentar ficar de olho, né, e dar respostas também depois de encerrada a live, tá? Então fiquem tranquilos, Peraí, que a vocês podem Danielzinho mandar trouxe perguntas. mais uma, ele devia estar escrevendo. Vamos lá. Depois de eu fazer a submissão, eu posso fazer algum tipo de alteração antes da data de encerramento. Sim, até dia 19/5 você pode alterar o que quiser na sua submissão, tá? Só depois, a partir do dia 19/5, ela fica fechada para alteração, mas Sim. mesmo assim, vamos dizer que tem alguma coisa, a sua palestra chegou a ser aprovada, mas na hora que você conversa com o líder de trilha, tem um jeito melhor de, às vezes, você modificar o texto ou o resumo, que é o que vai aparecer depois no site. É Sim. possível ajustar junto do líder de trilha, caso ela foi aprovada, para a gente ter um texto melhor. Agora, para a revisão, é até a data de 19/5, tá bom? Que mais? Que Beleza. mais? Acho que agora vamos. E lembrando, todo o Agile Brasil é feito por pessoas voluntárias, certo? Estamos sempre precisando de pessoas que queiram Sim. e tenham vontade realmente de vir e ajudar, tá? Com isso, nós deixamos o convite para as pessoas que tiverem vontade de ainda participar. Tem muito trabalho até outubro,
Tem. Então, quem tiver com vontade de participar como voluntária do Agile Brasil, aqui está o nosso convite para entrar no Slack, e lá vocês vão conhecer mais do que só nós que somos do comitê de programa. Tem vários Sim. outros comitês precisando de muita ajuda e com bastante gente ali com vontade de ajudar e fazer acontecer. Diversidade também está precisando, hein, gente? Se alguém quiser, cola com a gente. Bora. Bora? Beleza. Então é isso. Muito obrigada a todo mundo que pôde estar aqui, né, ao vivo com a gente. Vai ficar gravado, então, se você acha que tem alguém que precisava estar aqui e ouvir tudo isso e não ouviu, encaminhe para essas pessoas, né? A gente vai subir no YouTube também em breve, então vai ficar disponível lá também. Queria agradecer aqui ao Foca por ter dividido, né, essa live comigo, e queria agradecer a todo mundo que estava aqui no chat, ajudando a gente também, né, a Alisson colocando várias informações aqui para complementar a nossa fala, né, então muito obrigada aí, Daniel, que trouxe bastante perguntas, né, eu estou vendo aqui que o Ralph colocou agora, né, uma última pergunta, vou já responder, né, tem texto sobre as trilhas para ajudar a pensar sobre as trilhas, né, enfim, a gente vai divulgar esse material, né, em breve também para que vocês possam utilizar. Já tem uma pequena versão dele publicada, então vocês já conseguem saber, dentro daquelas regras de submissão, tá lá, né, Foca? É naquele mesmo local que está esse texto das trilhas? Exatamente. Quando você pega o arquivo do regras de submissão, ele tem a parte primeiro falando sobre cada um dos tipos de palestra de 30, palestra de 50, workshops, e daí tem descrição de cada uma das trilhas. Isso. E aí vocês podem usar isso também como material para apoiar vocês a entender, né, quais são temas, o que a gente trata dentro de cada trilha. Mas, de novo, não deixem de submeter por dúvidas sobre qual trilha colocar a palestra de vocês. Isso é super editável depois, a gente consegue modificar, tá bom? Beleza. E eu só vi aqui a Grace falando que está com algum problema para entrar no Slack. Se não entrou, conseguiu entrar pelo QR Code, deixa um recado depois, a gente vai colocar em algum momento, a gente chama de novo, coloca o link do chamamento no próprio chat ou desse evento, ou alguma coisa assim para tratar. Pelo menos até ontem estava funcionando, porque pelo menos pelo QR Code eu tinha conseguido abrir. Tá? Então deem uma olhadinha. Se tiver algum problema realmente com esse QR Code, a gente vai colocar um novo para vocês entrarem, tá? Mas não melhoria desistam, contínua. tá? A gente já vai Exatamente. ajustando no processo. Exatamente. Certo? Obrigado, Jennifer. Foi muito legal a live aqui Obrigada, junto com Foca. vocês. Pessoal, boa noite. E nos vemos em Aracaju, hein? Até Aracaju, Até galera. mais, pessoal. Tchau, tchau.